Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História e hoje nós estaremos falando, sobre esse assunto aí tão polêmico que seria o descobrimento e a conquista do continente americano, né? Por que eu digo para vocês tão polêmico? Porque a gente para observar, já existia habitantes locais aqui, né? Então, como é que você vai descobrir algo que já era descoberto? Claro que algumas pessoas acreditam, literalmente, que o nosso continente ele foi descoberto pelos europeus, e claro que outros acreditam que o nosso continente ele foi conquistado, né? Então nós vamos estar abordando sobre esse assunto, e eu gostaria muito que no final do vídeo vocês deixassem um comentário se vocês acham que o nosso continente ele foi descoberto ou se ele foi conquistado pelos povos europeus. Ok? Vamos lá então, para falar sobre a conquista ou sobre a descoberta do nosso continente, não podemos deixar, de citar esse sujeito aqui, que foi o responsável, por toda essa, vamos dizer assim, bagunça que a gente vai ter do nosso continente. Cristóvão Colombo, né? Vamos então falar sobre ele. Cristóvão Colombo, ele era italiano, tá bom, gente? Aos 14 anos ele já era marinheiro. Diziam-se que ele era autodidata e que por esse motivo ele já tinha conhecimento de astronomia, matemática e náutica. E isso foi possível com que ele se lançasse ao mar, né? Algo que, se for parar para observar, já era um feito assim muito extraordinário para aquele período, né? Dizem que ele já tinha se lançado em algumas navegações na região do Mediterrâneo, né? E tentou fazer alguns empreendimentos que acabaram não dando muito certo. No ano de 1479, algumas fontes afirmam que ele acabou naufragando nas águas portuguesas e por esse motivo acabou, ficando por ali, casou-se e fixou residência nessa região. Cristóvão Colombo, por ser um cara, que nem eu já tinha dito para vocês, autodidata, uma pessoa que estuda sozinha, que é curioso, que tem um conhecimento até avançado, ele já começou a criar um projeto em que ele dizia assim o seguinte, que era possível navegar para o Oriente através do Ocidente. E como é que ele já tinha esse tipo de conhecimento? Ele acreditava, gente, fielmente que o planeta Terra ele era redondo e não plano, que nem a Igreja Católica e muitas pessoas acreditavam naquele período, né? Lembrando que o Mar Atlântico ele era conhecido como Mar Tenebroso, até porque eles acreditavam que o Mar Atlântico ele tinha águas ferventes, sereias, monstro do mar, e eles acreditavam literalmente que quando eles navegassem e chegassem, na borda do nosso planeta, que literalmente eles fariam o quê? Cairia. Então, por esse motivo, muitas pessoas, que nesse caso a gente pode, vamos citar aí, claro, o próprio rei de Portugal, que seria Dom João II, ele não vai acabar comprando esse projeto aí de Cristóvão Colombo. Claro que não só por isso, mas ele também já tinha vários navegadores que estavam contornando o continente africano, pelo Cabo da Boa Esperança, e ele sabia que logo mais, logo menos, ele estaria chegando, as famosas Índias, que era isso que todo mundo queria, gente? Porque em pleno século XV, aquela época, a maior sensação era você ter especiarias. Claro que os italianos, eles já dominavam esse mercado, e ali pela região do Mediterrâneo, mas claro que depois os turcos otomanos, quando eles dominarem aquela região, vai ficar muito mais difícil de conseguir fazer comércio, pelo Mediterrâneo. Então vai ser quando os portugueses vão acabar se lançando ao mar e vão contornar o continente africano para poder chegar às Índias.
Por esse motivo, Cristóvão Colombo vai acabar não desistindo desse projeto e ele vai oferecer para uma monarca da época, né, que era a rainha Isabel de Castela, que era do feudo de Castela, que hoje a gente conhece como Espanha, e vai oferecer para ela. Claro que ela louca, né, para poder conquistar terras, quem sabe aí, né, conseguir fazer o comércio com as especiarias e entre outras coisas mais, ela vai acabar fazendo um acordo com Cristóvão Colombo, né? E eles vão acabar assinando, né, um documento que vai ser chamado Capitulações de Santa Fé. Que esse documento, ele nada mais era do que um título jurídico que acabava legitimando as expedições espanholas, né, a essas novas terras a ser conquistadas. E também acabava definindo, né, os direitos e os deveres tanto dela quanto de Cristóvão Colombo, tá bom? A partir desse momento, Cristóvão Colombo, ele vai ser nomeado, né, como almirante da frota, vice-rei e governador das terras que ele descobrisse. Além disso, ela vai acabar cedendo para ele 3 embarcações, que seria Pinta, Nina e Santa Maria. E no dia 3 de agosto de 1492, Cristóvão Colombo se lança ao mar Atlântico em direção, né, às Índias, que era algo que todo mundo queria. Gente, Cristóvão Colombo ele vai ficar no mar durante 2 meses. Imagine, né, você no mar durante 2 meses. E a partir desse momento você já está consumindo comida estragada, tá faltando água potável, você literalmente não saber se você vai conseguir chegar sim ou não, né, naquela rota que você planejou, né? Imagine você tendo um motim dentro das embarcações, né, daqueles marinheiros, porque imagine você ficar 2 meses, né, à deriva ao mar. Mas claro que no dia 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo acabou chegando na região de São Salvador, o que a gente conhece hoje como as Bahamas. Ah, Bahamas! Diz que as praias são tão lindas, tão maravilhosas, né? Um dia todos nós iremos para lá, com certeza. Só que ele acreditou ter chegado no arquipélago, né, de Cipango, que seria na região que fica pertencente ao Japão, em que era conhecido também como as famosas Índias. E ele estava crente que ele tinha chegado às Índias. Eu quero focar bem essa data, no dia 12 de outubro de 1492, que lá na Espanha eles comemoram o dia da Hispanidade. O que seria o dia da Hispanidade? É o dia que eles comemoram literalmente, né, o descobrimento do continente americano. Para nós aqui comemoramos, né, o Dia das Crianças. Para eles não, comemoram o dia da Hispanidade. A partir desse momento, né, Cristóvão Colombo, crente, acreditando que tinha chegado às Índias, ele vai dar o nome, né, para os habitantes do quê? Se eu cheguei nas Índias, então esses habitantes vão ser chamados de índios. Gente, imagine, né, um absurdo que ele acabou criando. Porque como é que você vai denominar várias nações, né, várias civilizações, com língua própria, cultura própria, né, cada um vivendo em uma determinada região e simplesmente denominar todo mundo de índio? Vai ser isso que ele vai acabar fazendo, né? E até hoje nós temos mania de chamar os povos, né, ainda, né, os verdadeiros habitantes da nossa região de índio, né, sem respeitar, né, as suas etnias, as suas características culturais, tá bom? A partir desse momento, Cristóvão Colombo, né, no dia 27 de outubro, ele acaba descobrindo Cuba e no dia 6 de dezembro ele acaba descobrindo Haiti e a República Dominicana. Eu peguei esse mapa aqui para vocês para poder entender como é que foi a rota, né, que ele fez. Então ele saiu aqui da região da Espanha, né, acompanhe comigo aí com a setinha, e ele vai fazer todo esse trajeto,
Se lembra lá que eu falei para vocês, São Salvador, que ele vai acabar chegando, que a gente conhece hoje como a região das Bahamas? Seria essa região aqui. Depois ele vai para Cuba, e de Cuba ele vai para a região que a gente conhece, né, como o Haiti, e também como a região da República Dominicana. Aqui, depois da República Dominicana, ele vai acabar retornando para Espanha. Quando ele voltar para a Espanha, gente, imagine a festa que não vão fazer para ele. Porque ele acabou, né, vamos dizer assim, confirmando a teoria de que a Terra ela não era plana, e sim que a Terra ela era redonda, né? Além disso, ele acabou levando com ele, né, alguns instrumentos que os indígenas fabricavam, né, alguns artesanatos, e chegou até levar próprios habitantes locais, né? E a partir desse momento, a rainha da Espanha, ela acabou, junto com alguns patrocinadores, financiando mais 3 viagens, né, de Colombo para o continente americano, né? Aqui estão os anos que ele acabou fazendo essas outras 3 viagens. Gente, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que ele acreditava fielmente que tinha chegado, né, à região das Índias. Então imagine, esse cara fez 4 viagens afirmando que tinha chegado às Índias, tá bom? Aqui tem um mapa que eu peguei para vocês, que é para mostrar o seguinte. Aqui, né, foi a rota que Cristóvão Colombo ele fez. E aqui, gente, Cipango era a região que Cristóvão Colombo ele acreditava ter chegado. Se for para observar aqui pelo trópico, né, pela linha imaginária do Trópico de Câncer, ele estava correto, né? Vamos dizer aí na rota dele. O que ele não imaginava, gente, é que teria no meio do caminho um continente gigantesco, né? Então imagina, naquela época as pessoas acreditavam que só existia a Ásia, a Europa e a África, né? E ele literalmente conseguiu, né, vamos dizer assim, provar, que a Terra ela era literalmente redonda. Então isso daqui vai ser um descobrimento muito épico para a época. E até hoje, né, se você fizer essa pergunta, quem foi que descobriu a América? Todo mundo vai ter na ponta da língua a resposta, que foi Cristóvão Colombo, tá bom? A partir desse momento, o que vai ocorrer no mundo, né? Temos que observar que Portugal, naquela época, já era uma superpotência, né? Eles já tinham o comércio das especiarias, eles já estavam fazendo várias colônias no continente africano, né? Deixa eu voltar aqui no mapa para vocês poderem observar. Essa daqui vai ser a rota que os portugueses vão estar fazendo para poder chegar às Índias. Claro que, gente, se for observar aqui, cada região eles acabaram criando colônias, né? Então Portugal era uma superpotência da época. A partir desse momento, quando Cristóvão Colombo ele volta, né, para Espanha com essa nova descoberta, os portugueses vão acabar ficando bastante preocupados por um único motivo, porque os papas Nicolau V e o Calixto III, eles já tinham dado, né, para os portugueses o domínio do Mar Atlântico, porque os primeiros a se lançarem ao Mar Atlântico, ao Mar Tenebroso, como era conhecido nesse período, foram os portugueses. Então, por esse motivo, né, que os portugueses vão acabar questionando o Papa Alexandre VI, que vai acabar segurando todas as descobertas de Colombo para a Espanha. E aí, briga vai e briga vem, tanta ameaças de guerra, né? Alexandre VI, ele vai acabar criando, né, o primeiro acordo, que vai ser a bula Intercoetera, em que ele vai dizer o seguinte, que a 100 léguas do Cabo Verde, a oeste seria da Espanha e a leste seria de Portugal. Mas, gente, vamos observar aqui o mapa. Tem a região aqui do Cabo Verde, né? Que nem vocês conseguem observar. Pelo Tratado da Bula Intercoetera de 1493,
como que era possível, né, Portugal ficar com 100 léguas a oeste, sendo que aqui, gente, não tinha nada. Os portugueses, né, algumas fontes dizem aí que eles já tinham descoberto a região mais ao sul, né? Então eles sabiam que tinha o território aqui, por isso que eles fizeram tanta questão de brigar, né, com os espanhóis. E claro que eles, não sendo ingênuos, eles não vão aceitar esse primeiro acordo. E aí, um ano depois, vai acabar sendo assinado o Tratado de Tordesilhas, né? Dizendo assim o seguinte, que a 370 léguas a leste, né, do Cabo Verde, vai pertencer a Portugal. E o que estiver a oeste vai pertencer à Espanha. E aí, a partir desse momento, a gente vê que o nosso continente, né, fica dividido para apenas dois únicos países, Portugal e Espanha, tá bom? Claro que, gente, vamos observar, olha o tamanho da Europa. Vocês acham que os outros países vão deixar isso daqui barato? Vão deixar por isso mesmo? Claro que não. Vão ter pessoas que vão questionar, né? Entre alguns personagens aí, vamos ter esse sujeito chamado de Francisco I. Era o rei da França, né? E dizem que ele afirmou a seguinte frase: o sol brilha para todos. E desconhece a cláusula do Testamento de Adão, que dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis. Gente, por que ele vai fazer esse questionamento? Que nem eu já tinha citado para vocês, né, em algumas outras aulas, por que, né, os portugueses vão se lançar ao mar? Por que os espanhóis vão se lançar ao mar? Gente, a Europa, ela já estava vindo de um período bastante conturbado, né? Já tinha-se tido a Guerra dos 100 Anos, eles já tinham sido infligidos pela peste negra, né? Eles estavam passando fome, né? E a gente fala aí que o século XIV, na Europa, eles passaram por um período de grande fome. Grande parte dessas terras não tinham pessoas para cultivar na Europa. E as terras que tinham-se para cultivar não estavam tão agricultáveis, estavam terras totalmente inférteis, até porque a gente sabe que o sistema de agricultura daquele período era totalmente arcaico. Então eles se lançaram ao ar, gente, por pura necessidade. Não foi por qualquer tipo, né, de aventura, por sede de conhecimento e nem nada do tipo. Então, por esse motivo, quando as outras nações viram, né, que tanto Portugal quanto Espanha, eles tinham novas terras, né, colônias, que vão ser chamados, que eles estavam se ascendendo como grande potência daquele período, eles vão acabar questionando, né, esse acordo que o Papa fez entre essas duas nações. E eles vão acabar fazendo o que com o nosso continente? Eles vão acabar invadindo. Então vamos ter invasões aqui, francesas, inglesas, holandesas, né? Claro que o objetivo deles era de trazer riqueza, né, para a sua nacionalidade. E não só por isso, também até para poder dispersar um pouco da população europeia, gente. Sendo que, se for para observar, né, durante esse período, as grandes navegações, aquelas pessoas, elas saíam, né, da Europa e elas não tinham nem a certeza se voltariam, né, novamente. Então era praticamente uma passagem de ida. Então, quando Cristóvão Colombo conseguiu fazer essas navegações com bastante sucesso, essas potências europeias, elas viram ali como uma salvação, né, o descobrimento desse novo continente. Sendo que até hoje na Espanha se comemora o dia 12 de outubro, né, como literalmente a conquista da América, tá bom? E aí, vamos lá parar para observar. Professora, você falou muito do Cristóvão Colombo, mas o que aconteceu com ele? Gente, Cristóvão Colombo, né, no final da sua vida, ele vai acabar entrando em desacordo, né, com alguns patrocinadores, até com a própria rainha de Castela.
Claro que a rainha de Castela, posteriormente, vai acabar retirando todos os títulos que ele tem, vai acabar retirando todos os direitos financeiros que ele tem, e no final ele vai acabar morrendo praticamente falido, né? Cristóvão Colombo, ele vai ser um personagem, vamos dizer assim, que ele vai até ser traído, né? Ao longo do tempo pela própria história. Porque literalmente é como se ele tivesse feito uma descoberta assim tão maravilhosa, né, que foi de mostrar ao mundo que a Terra era redonda e ele ter sido um dos primeiros a fazer contato, né, com os povos que já viviam nessa região, e hoje praticamente, né, a gente só lembra dele literalmente porque ele descobriu o continente americano e só, né? E o que foi que aconteceu depois? Como é que ficou os familiares dele? É praticamente como se tivessem apagado, né, literalmente a história de Cristóvão Colombo. Mas vamos lá para uma pergunta, né? Até meio clichê. Mas por que o nosso continente recebeu o nome de América? Gente, eu falo, merchandise é tudo. Cristóvão Colombo, ele descobriu. Só que essa informação ele deixou totalmente contida, até porque, como eu já tinha citado para vocês, ele achava fielmente que tinha chegado ao continente, ou melhor, que ele tinha chegado às Índias, né? Então vai vir um carinha aqui chamado Américo Vespúcio, que nem dá para vocês observarem aí na imagem, né? Que é esse sujeitinho aqui. E ele vai fazer algo, né, para os portugueses, né? Ele vai trabalhar para os portugueses, que vai vir sendo nada mais, nada menos do que registrando e mapeando, né, essas terras descobertas. Gente, ele escrevia esses diários e ele mandava para a Europa e era publicado. Até que um geógrafo alemão, entrando em contato com esses escritos, né, de Américo Vespúcio, ele vai acabar fazendo um mapa e vai incluir essas novas terras, né, recém-descobertas, que até então era chamada de Novo Mundo. E ele vai acabar criando, né, o mapa mundi aí que a gente conhece, acrescentando, né, vamos dizer assim, um novo continente, porque logo de início acreditava-se Cristóvão Colombo e até os próprios portugueses, né, que esse território nada mais eram do que ilhas. E no final, Américo Vespúcio, né, conforme ele vai mapeando, acaba se descobrindo que não é uma ilha, e sim que é um continente. E nem dá para vocês observarem aqui, né, nesse primeiro registro cartográfico, que aqui ainda não tem mapeado a região que a gente conhece como América do Norte. Né? Então temos aí parte aqui, né, um pedaço da América do Norte, América Central e América do Sul. E esse geógrafo, né, ele acabou dando o nome dessa região de América, em homenagem ao Américo Vespúcio, até porque esse próprio geógrafo alemão, ele não sabia que foi Cristóvão Colombo que tinha descoberto essa região. Ele acreditava que quem descobriu foi Américo Vespúcio. Então, por esse motivo, ele deu o nome desse continente de América. E conforme foi se descobrindo as outras regiões, ninguém mudou o nome e acabou ficando por isso mesmo, né? E aí o nosso continente acabou recebendo, né, o nome de América, em homenagem a esse personagem chamado Américo Vespúcio. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não esqueçam de comentar, que nem eu pedi para vocês no início do vídeo, se vocês acreditam que o nosso continente ele foi descoberto, ou se o nosso continente ele foi conquistado, ok? Eu espero ter sanado todas as dúvidas, mas se caso ainda permaneça algo, façam um comentário, me questionem, que eu vou estar respondendo para vocês, ok? Beijo, beijo, turma. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!